Você sabe realmente para quem Cristo morreu? Será que ele morreu por um grupo específico? Será que a obra da cruz teve um grupo na sua mente? Ele morreu por um povo ou para toda a totalidade? Você já ouviu dizer que Cristo morreu somente para os eleitos? Então, se não, os eleitos estão fora da cruz? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E hoje chegamos à lição de número 6. A lição de número 6 ela está imperdível. Por quê? Ela tem como título a abrangência universal da salvação. A leitura bíblica em classe encontra no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 ao verso 18, e 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 e o verso de número 6. Será que a cruz de Cristo tinha um povo específico? Será que a morte de Cristo, a cruz, o seu sofrimento, foi um ato egoístico? Por quê? Porque o egoísta pensa em si, pensa em um objetivo próprio. O egoísta, ele pensa somente nele. Então, será que a cruz teve um motivo egoístico? Será que Cristo foi egoístico ao pensar somente em um grupo de pessoas? Será que a cruz de Cristo foi uma obra segregalista? Será que ele segregou? Eu morro para esses e para esses eu não morro. Eu morro para um grupo específico. É isso que nós vamos tratar nesta aula. E eu quero já adiantar nessa introdução que o sofrimento de Cristo e a sua morte vicária não foram atos egoísticos, muito menos foram atos segregalistas. Ele não segregou, ele não pensou em um grupo específico. A cruz não olhava, nem apontava para nenhum grupo específico. A cruz continua sendo universal. É isso que você tem que levar para a classe. A cruz é universal. Tópico primeiro. O que é a obra expiatória de Cristo? Ponto 1. A necessidade de expiação. Para nós entendermos a obra de Cristo, que ele fez lá na cruz do Calvário, eu tenho que entender o que é expiação. Você sabe o que é expiação? Expiação tem como ideia básica o cobrir. É aquilo que todo mundo conhece, né? Que a expiação cobria, é um ato que cobre um outro ato. Então a expiação é um ato que cobre um outro ato. Por isso tem-se a ideia que o sacrifício dos animais no Antigo Testamento ele apenas cobria o pecado. Como muitos dizem, jogava apenas a sujeira debaixo do tapete. Mas será que isso realmente é verdade? Será que realmente a expiação era só jogar a sujeira debaixo do tapete? O que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: se expiar é cobrir, será que a expiação então é uma tentativa, tá, de enganar Deus? Porque olha só, eu tenho essa apostila, e se eu cubro ela com o meu terno, vocês estão vendo a revista? Não, porque ela está encoberta, ela está coberta. Ou seja, eu encobri ela. Aí se eu quero descobrir, olha lá, eu tiro, apareceu, mas ela está aqui. Então perceba só, isso é o pecado. E isso é um ato expiatório. Olha só, o pecado está aqui. Olha o que eu faço com o pecado. Mas ele está aqui. Será que quando eu encubro o pecado, eu estou tampando ele
de Deus? Será que eu estou tentando esconder o pecado diante de Deus? Eu quero que vocês entendam que expiar, ele é ocultar o pecado da vista de Deus, de modo que o pecado ele perde o seu poder para provocar a ira do Eterno. Preste atenção no que eu estou dizendo. Aqui está o pecado. Deus olhou e viu o pecado. O pecado provoca ira, inimizade, separação entre o homem e Deus. O que é o cobrir? O cobrir não é uma tentativa humana, egoística, de tentar enganar Deus. Não. O ato de cobrir perceba que são duas obras, a obra do pecado e a obra da expiação. Para eu ter pecado, eu preciso provocá-lo, eu preciso gerar um pecado. Então isso é uma obra, eu pratico a obra do pecado, eu pratico o pecado, é uma atividade. E para ter a expiação precisa ter uma outra atividade. Então, olha só, eu provoquei o pecado. Quando Deus olha, fica indignado, provoca a ira do Eterno. Mas aí vem a expiação. A expiação não é algo para tentar enganar a Deus, nem ludibriá-lo, porque Deus não é bobo. Desculpe minha expressão até muito popular, vulgar. Mas Deus não é bobo. E Deus sabe que aqui tem o pecado, mas a expiação, quando Ele olha para a expiação, Deus entende que a expiação é muito mais atrativa aos seus olhos do que o pecado. Ou seja, o pecado deixa de provocar a ira no Eterno. E a expiação, a obra expiatória, passa a ter um efeito mais atrativo diante dos seus olhos. Então, expiar não tem a ideia de ludibriar, mas tem a ideia de chamar a atenção do Eterno. Então é isso que eu queria que vocês entendessem, que a expiação não ludibria o Eterno, mas chama a atenção do Eterno. Tá bom? Ponto 2, a abrangência do pecado. O pecado não veio para brincadeira. O pecado não afetou somente o homem, mas também o cosmos. Por que algumas árvores têm espinho? Por causa do pecado. Ou seja, toda a deformação que tem no cosmos é por causa do pecado. Porque existe tempestade por causa do pecado. Tudo que provoca devastação, destruição é consequência do pecado. E é tão interessante que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ouviu o gemido da natureza. Então, observe que a abrangência do pecado não foi num grupo específico. Qual foi a abrangência do pecado em todos os homens? Por isso eu disse na minha introdução, se a abrangência do pecado é em todos os homens, é injusto ele praticar uma obra para pegar apenas um grupo específico, como alguns teólogos afirmam. Ah não, Cristo morreu somente para os eleitos, negativo. Ele morreu para toda a humanidade. Ele morreu para todos, porque a abrangência do pecado é universal. E é tão forte que atingiu o homem, tá? E atingiu o cosmos. Tudo no cosmos que está em deformidade é por causa do pecado. E Paulo, ele é terrível, né? Paulo, ele é maravilhoso. Paulo, assim, ele diz que ele ouviu o gemido da natureza. Não me pergunte como. Ele ouviu a natureza gemer. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo diz que o pecado estava maltratando a natureza. Esse gemido aqui é de dor. Esse gemido é de sofrimento. O pecado está oprimindo a natureza. E ela clama, ela anseia pelo dia da sua redenção. Então me pergunte como a natureza entende que haverá redenção, porque ela geme e ela espera o dia, ela aguarda essa redenção dela mesma. Então se o pecado teve abrangência
universal, é óbvio que a salvação de Cristo, o ato dele também não é para um grupo específico. Ponto 3. Deixa eu voltar aqui, a expiação de Cristo. A ideia que precisamos ter é que a obra de Cristo atraiu muito mais os olhos de Deus do que a obra do pecado. Eu expliquei no ponto 1 que é a obra expiatória. Agora estou falando sobre a expiação de Cristo. Ou seja, aqui está o pecado. Quando Deus olha para a expiação de Cristo, é muito mais atrativo. É muito mais atrativo diante dos seus olhos o que o Cristo fez do que o pecado fez. É por isso que nós fomos alcançados pela obra expiatória de Cristo. É por isso que tem o dia da expiação na cultura judaica, o dia do Yom Kippur, o dia onde os nossos pecados são cobertos. É o dia aonde o Eterno olhou para o sacrifício único, completo, definitivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e entendeu que o Cristo fez na cruz é completo, definitivo e único, e isso é muito mais atrativo do que o pecado fez na humanidade. Ou seja, todo pecado tem a sua consequência. Ou seja, a expiação de Cristo não anula a consequência do pecado. Vou repetir, o sacrifício de Cristo não anula a consequência do pecado, mas a obra de Cristo, ela nos livra da condenação definitiva do pecado, que era o inferno. A obra de Cristo, ela nos isenta desse terrível destino, que é o destino eterno, fora da presença do Eterno. Tópico 2. O alcance da obra de Cristo. Ponto 1. A impossibilidade humana. Queridos, deixa eu dizer uma verdade neste ponto. Essa ideia de que ideia, Fábio? Que nós somos incapazes de nós mesmos alcançarmos a salvação. Nesse ponto 1, falar impossibilidade humana. Impossibilidade do que? De salvar-se. Então, essa ideia de que eu, você, nós não conseguimos nos salvar, ela não é uma ideia calvinista. Tem irmãos que me ouvem e pensam que eu sou calvinista. Eu não sou calvinista, meu irmão. Por quê? Porque essa ideia não é calvinista, como muitos gostam de pensar. Sabe que ideia de quem é essa ideia? É de Paulo. E Paulo não era calvinista, não era arminiano, Paulo não era pelagiano. Sabe o que Paulo era? Bíblico. Paulo, ele recebia a revelação do Eterno. E inspirado pelo Espírito, ele compôs a teologia para nós de forma correta e coerente. Tá? Uma outra coisa que está nesse ponto aqui, que o nosso autor faz uma crítica muito ferrenha à lei. E ele cita Romanos 3, verso 20. E eu já expliquei que Romanos 3, verso 20 não é uma crítica à lei. Então, o que está falando, Fábio, Romanos 3, verso 20, então? Queridos, Romanos 3, verso 20 não é uma crítica contra a lei. Paulo não escreveu uma crítica contra a lei. Eu já expliquei isso. Por quê? Paulo disse que a lei ela é boa, perfeita. Então, o que Paulo está dizendo em Romanos 3, verso 20? Eu tenho uma aula só sobre isso, mas eu vou explicar para vocês aqui. Quando Paulo disse que Cristo foi apresentado sem a lei, a língua portuguesa dá a entender que excluiu a lei e Cristo apareceu. Mas não é isso que Paulo está dizendo. No original, Paulo está dizendo o seguinte: olha, Cristo estava na lei. Eu vou fazer o seguinte, olha o que Paulo disse. Eu vou fazer o seguinte, a lei está aqui. Eu vou pegar Cristo que está na lei e vou colocar ele à parte da lei, do lado da lei, para que vocês possam ver que ele estava na lei e vocês não viram. Lembra Jesus conversando com os discípulos a caminho de Emaús? O que Jesus disse? E eles não sabiam que era Jesus. Nossa, Jesus morreu. E aquele homem estava conversando que Jesus tinha morrido. Aí Jesus, sem se apresentar que era Jesus, disse: nossa, mas a lei e os profetas falavam dele. Ou seja, Jesus estava afirmando que a lei
que os profetas e que a parte escrita, ou seja, todo o Taná, todo o Antigo Testamento apontava para quem? Dele. Então Paulo em Romanos 3, verso 20, quando ele usa a palavra sem lei, não é excluindo a lei, mas é tirando Cristo da lei para mostrar para a igreja de Roma que Cristo estava na lei e eles não perceberam. É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo não critica a lei, porque Paulo mesmo vai dizer que a lei é boa e perfeita. Ponto 2. Cristo ocupou o lugar do pecador. Aqui tem uma demonstração de amor fora da humanidade. Cristo, ele ocupou o lugar do pecador. Por quê? Quem que deveria estar na cruz? Eu e você. E ele ocupou o lugar de quem? Dos judeus? Dos romanos? Dos alemães? Ah, mas não tinha Alemanha. Mas ele viu a Alemanha. Dos brasileiros? Dos portugueses de Portugal? Dos argentinos? De quem? Dos chineses? Não, foi dos indianos. Não, foram dos eleitos. Também não. Ele ocupou o lugar de todo o pecador. Olha a ideia. Cristo, ele era o segundo Adão. Olha para mim. Adão representa quem? A humanidade. Quando a Bíblia diz que Cristo era o segundo Adão, ele estava dizendo para nós o seguinte, que ele iria morrer no lugar de toda a humanidade. Ele estava representando toda a humanidade que seria morta naquela cruz para alcançar salvação. Como eu e você não tinha condições legais. Quando eu falo legais, eu falo de legalidade. Legalidade dentro da lei específica. Ou seja, eu e você não tinha condições legais. Então esse legal, você tem que entender, é como um conjunto de normas. Tá? Legais aqui, eu não atendia, por exemplo, a Constituição Federal. Quando eu falo que eu não tinha condições legais, eu não tinha condições que atendia a norma constituinte. E Deus tinha uma norma, e eu não estava satisfazendo essa norma, porque o animal para ser morto tinha que ser perfeito. Ou seja, nós não éramos perfeitos, porque Paulo diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então o que ele fez? Se ele é o segundo Adão, ele estava representando toda a humanidade naquela cruz. Então ele não morreu para os brancos, para os pretos especificamente. Ele não morreu só para os judeus, ele não morreu só para os americanos, só para o pessoal da Índia, da China, do Japão. Não! Ele não morreu somente para o pessoal do Irã, ele morreu para toda a humanidade. Ele morreu para mim e para você. Ele morreu pelos justos e pelos os injustos. Ou seja, ele morreu por toda a humanidade. Ponto 3. O alcance universal da obra expiatória. Deixa eu dizer uma coisa. Cristo, a obra que ele fez na cruz, afetou a nossa parte material e afetou a nossa parte imaterial. Eu não vou entrar aqui em dicotomia ou tricotomia, mas eu quero fazer esse resumo, que a obra de Cristo alcançou a parte material e a parte imaterial do homem. Ou seja, você lembra quando você se converteu, que até a sua fisionomia mudou, o seu jeito mudou, as pessoas olham e falam, nossa, mas você está diferente, porque a obra de Cristo afeta também a nossa matéria. E a obra de Cristo afeta também o nosso imaterial. E aí afeta-nos de várias formas, como regeneração, justificação, adoção, santificação. Uma outra ideia que a cruz afeta a nossa mente, porque Paulo pede para que nós tenhamos a mente de Cristo, ou seja, o modo de pensar também é afetado. Tópico 3. Cristo oferece salvação para todo o mundo. Ponto 1. Perdão, libertação e cura. Neste ponto, eu quero que vocês entendam o seguinte, que a primazia do Evangelho não é cura, milagre, libertação, mas é perdão de pecados e a reconexão com o Eterno. Eu vou repetir. A primazia do Evangelho não é curar, libertar,
não é trazer milagres. Isso é consequência. É consequência. A primazia do Evangelho é perdão dos pecados e a reconexão com o Eterno. Ou seja, você pode ser curado ou não. Você pode ver milagres ou não. Você pode ser liberto de algumas coisas ou não. Mas preste atenção no que eu estou dizendo. Libertação aqui tem a ideia de libertação de alguma enfermidade, algo crônico. Tá? Porque a libertação do pecado, quem é que opera? É a cruz. Por isso que eu digo que a primazia do Evangelho é o perdão dos pecados. E também a reconexão com o Eterno. Ou seja, se eu perco isso, se eu não tenho isso, eu não sou salvo. Se meus pecados não são perdoados, eu não sou reconectado com o Eterno, eu não tenho salvação. Porque curas as outras religiões também oferecem, milagres também eles oferecem, mas perdão de pecado e reconexão com o Eterno, isso ninguém oferece. Somente a cruz de Cristo oferece para mim e para você. Ponto 2. A salvação é para todo o mundo. Novamente, o autor traz a ideia que a cruz não visa um povo específico, mas todos podem experimentar. O que eu quero dizer com isso? Que a cruz é para todos, mas nem todos serão salvos. Tá? O que você pode fazer? Uma ilustração. Igual eu fiz hoje na minha igreja. Alguém quer ser salvo? Quer. Então olha só. Quem está do lado de fora de uma porta não é salvo. Para ser salvo tem que passar por a porta. Então a porta é o que? É a cruz. Se eu não passar pela cruz, eu não tenho salvação. Você percebe que a cruz é para todos? A cruz não tem diferença. Não, preto não entra, branco não entra. Não. Baixinho igual o Cigantinho também não entra. Feinho, barrigudinho igual o Cigantinho também não entra. Lá não tem, aqui só vai entrar carioca. Aqui só vai entrar paulista. Aqui só vai entrar nordestino. Não, aqui só vai entrar gente da Bahia. Também não. Ali é para todos. Todos que quiserem passar por esta porta serão salvos. É isso que é interessante. A cruz ela não visa grupo específico, mas ela visa a humanidade. Mas isso também não garante salvação a todos os homens, porque tem que passar pela cruz. Se não passar pela cruz, não tem salvação. Ponto. Não existe salvação fora da cruz. Ponto 3. A responsabilidade do cristão. Qual é a nossa responsabilidade mediante disso que nós acabamos de ouvir, de anunciar o Evangelho? Tá? A Bíblia deixa muito bem claro que a nossa obrigação é obedecer o ide, que está lá em Marcos. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Muitos vão dizer que esse ide é imperativo, é uma ordem. No original, traz a ideia também de um gerúndio. Opa, gerúndio mudou. Qual é a diferença entre o id, o imperativo e o gerúndio? O imperativo é uma ordem, tem que fazer, pronto, acabou. O gerúndio não. O gerúndio é uma ação contínua. O texto quer dizer o seguinte: enquanto vocês vão andando, enquanto vocês andam, enquanto vocês estão andando pela vida, pelas vossas atividades, vocês vão anunciando o Evangelho. Ou seja, eu não preciso sair especificamente para anunciar o Evangelho. Na minha andança, nos meus afazeres, eu vou anunciando o Evangelho. Então a nossa responsabilidade é de anunciar o Evangelho, tanto no imperativo quanto no gerúndio. Ou seja, aonde você for, aonde você passar a sua vida, a sua história, anuncia o Evangelho de Cristo. E eu concluo dizendo o seguinte: não importa o lugar, não importa a cor, não importa a nacionalidade, Cristo é para todos. Cristo não é meu, Ele não é seu, Ele é de todos nós. É por isso que a oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso. Ele não é meu, Ele não é teu, Ele é de todos nós. Até semana que vem, querendo Deus.